Olá, eu sou o professor Charles César Couto, dou aula de Psicologia Aplicada ao Direito na Fadivale e trabalho em Governador Valadares no Colégio Clóvis Salgado, também na área de Psicologia. Sou mestrando em Psicologia pela UFMG e instrutor das artes marciais Iaido e Kyudo. Olá a todos, vamos conversar um pouco sobre algo que talvez não seja muito comum de se ver, que é uma relação entre as artes marciais e, no caso, e a psicologia. Dois campos diferentes, mas que podem ter pontos de encontro. Bom, a justificativa para isso é que as artes marciais podem ser uma excelente ferramenta de educação do aspecto psicológico do ser humano, do aspecto do que diz respeito à arte da atenção, da memória, do autocontrole e também da educação das nossas emoções. Vou fazer aqui uma conceituação de cada uma das áreas, ao começar pela psicologia. Psicologia na antiguidade era conhecida como a ciência da alma. A alma é um conceito hoje que nós não temos ele quantificado, mas na antiguidade, especificamente na antiguidade grega, a alma era uma ideia que dizia respeito ao conjunto de processos mentais e afetivos do ser humano. Se ao transportar para hoje, nós podemos colocar isso relacionado à palavra comportamento, que é um termo que foi criado instrumentos para que se possa medir quantitativamente, através de uma série de testes, esses aspectos internos da pessoa, tanto a nível cognitivo quanto a nível afetivo. Então isso dá uma ideia geral do que seria esse conceito aplicado hoje, mas que diz respeito ao aspecto mental, aos processos mentais de raciocínio, por exemplo, de memória, de elaboração de ideias e aos processos afetivos. Tá? As emoções que experimentamos, desde alegria, tristeza, tranquilidade e outras que possamos aí experimentar. Bom, no campo das artes marciais, nós temos aí a ideia de arte marcial, duas palavras que vão se relacionar a duas ideias. Arte, no sentido de você executar um conjunto de procedimentos de forma repetitiva e reiterada. O que isso quer dizer? No caso da arte marcial, um conjunto de movimentos feitos, executados fisicamente, repetidamente e reiteradamente, no sentido de fazer cada vez melhor. Então isso vai ser uma característica dessa ideia da arte marcial. A arte, já falei, marcial, que tem a ver com um conceito relacionado a um personagem da mitologia greco-romana, mais especificamente da mitologia romana, que é Marte, que era uma personagem ligado à ideia da guerra, tá? Que isso não diz respeito somente à guerra externa, mas a todo o conflito, toda a guerra que se trava no interior do ser humano. Ao estabelecer essa ideia de arte marcial, estou partindo do um princípio filosófico, como era vista na antiguidade, que às vezes vemos retratado em alguns filmes, principalmente desses da década de 80, onde vemos alguns filmes, por exemplo, chineses, com um pouco com essa ideia. Havia uma série interessante, na década de 70, o Kung Fu, que retratava muito bem isso. Tá? Então, a ideia de arte marcial vai ser a capacidade que eu tenho de travar, de realizar repetidamente, cada vez melhor, uma série de procedimentos físicos que vão se refletir no exercício da minha guerra interior. A ideia de guerra interior, ela vai estar relacionada às vitórias, às conquistas que eu preciso obter sobre a minha própria pessoa, sobre os meus limites. Para entender um pouco dessa ideia, nós vamos ter que entender um pouco do que poderia ser conceituado
uma noção do ser humano, tá? Então, nós podemos partir da seguinte ideia. Os gregos afirmavam que o ser humano ele tinha uma constituição baseada em 3 níveis. Um aspecto físico, com o qual nós temos muita familiaridade, um aspecto psíquico, que é um aspecto que às vezes é meio nebuloso, e um aspecto mais profundo que diz respeito aos nossos valores. O aspecto psicológico, que vai ser constituído dos pensamentos e dos sentimentos, vai estar relacionado a uma série de movimentações internas que nós fazemos no dia a dia. Tá? Pensem bem, nós às vezes pensamos alguma coisa, planejamos, às vezes podemos esquecer, por uma série de eventualidades do dia a dia, uma série de circunstâncias, minhas emoções, elas têm picos para cima e para baixo, então eu preciso lidar com todo esse movimento interior. Às vezes eu posso me sentir confuso diante de uma situação, algo está nebuloso, não está claro. Às vezes eu vou dar início a todo um empreendimento, vou com todo o gás, mas eu não mantenho esse gás, não mantenho essa motivação, e aí eu deixo e começo a iniciar outra coisa que talvez possa não ter nada a ver. Então, tudo isso ocorre dentro do ser humano. Nós temos os nossos altos e baixos, vivemos muitas vezes ao sabor das circunstâncias. Então, a ideia ou a possibilidade que às vezes algumas pessoas acham até remota, é que o ser humano possa ser educado nesses aspectos, nos seus aspectos mentais e nos seus aspectos afetivos. E aí entra o conceito dessa guerra interior, a minha capacidade de dirigir, de direcionar as minhas ideias, os meus processos cognitivos, e também a minha afetividade. Bom, para isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um processo que nós podemos dizer assim que pode durar toda a vida. Esses passos, esses procedimentos, essa movimentação é o que constitui o conceito da guerra interior que nós vamos encontrar nas culturas antigas e do qual as artes marciais vão ser um processo derivativo, ou seja, a expressão concreta para que possa ser realizado esse tipo de exercício ou essa mentalidade. Então nós vamos encontrar tanto no Oriente quanto no Ocidente diversas expressões marciais que vão ter esse caráter filosófico. E dentre essas expressões, vou falar um pouco de duas que vão servir como uma ferramenta para que essa educação seja possível e aí sim relacionar com um conceito da psicologia que remonta aí desde a década de 70, que são as funções cognitivas, que são os processos superiores do ser humano envolvidos com a capacidade estratégica, ou seja, a capacidade de planejar, de rever um planejamento, de se movimentar para alcançar os objetivos propostos, de ter a flexibilidade para mudar a forma de chegar até o objetivo, caso seja necessário. Bom, a primeira arte que eu quero falar um pouco dela é o Iaido. Iaido é uma arte marcial de origem japonesa, onde ela é dividida em vários clãs, ou seja, várias famílias guerreiras que estabeleceram um conjunto de procedimentos com a arte da espada. Iaido significa a arte de enfrentar o desconhecido. Lembrando que quando nós vemos a palavra do nas artes marciais, significa um caminho. Então, mas, diferentemente de uma atividade esportiva, vai ser um caminho, uma trilha a ser percorrida para alcançar um determinado objetivo. Esse objetivo nós podemos dizer que é a maestria sobre si próprio, através do exercício com a katana, a espada japonesa, busca-se uma depuração, vamos dizer assim, técnica, uma maestria no desenvolvimento dessa arte para que isso possa se refletir interiormente. Na prática do Iaido,
Quando você vai observar, às vezes, um vídeo que você vai ver no YouTube ou alguém que vai fazer essa prática, nós não vemos tudo, tá? O que acontece? Ao trabalhar isso, ao trabalhar o Iaido, nós vamos trabalhar um conjunto de posturas internas. O Iaido, ele vai ser caracterizado como um conjunto de formas, katas, são inúmeros, vários katas. O que é um kata? O kata é uma simulação de combate, de um ataque e de uma defesa com a espada. Só que, quando vamos trabalhar então essa arte marcial, nós vamos trabalhar também alguns aspectos internos, uma atenção que a pessoa precisa ter sobre o seu estado físico, o que ela faz, o movimento que ela executa, todo o processo de início e fim da realização daquele kata ou simulação de ataque e de defesa. Ela vai precisar de ter um exercício do controle gradativo da respiração, e quando temos uma respiração mais controlada, nós podemos ter uma certa tranquilidade. Por estranho que pareça, uma das metas do Iaido é limpar todo o espírito de violência que eu possa ter e alcançar o estado de serenidade. Junto com isso, vamos também trabalhar o exercício da memória, porque você tem um conjunto de passos que são memorizados e eles vão precisar de ser aperfeiçoados. Junto a isso também vamos precisar de trabalhar a imaginação, porque durante a realização do movimento, dos movimentos, dessa simulação, como se trata de uma simulação, como se trata de uso da espada, eu não vou atacar um oponente, não é como uma luta corporal. Então eu vou precisar de utilizar muito a faculdade da imaginação, que seria relacionado como que a mesma faculdade que eu preciso utilizar no dia a dia para fazer um planejamento. Se você me perguntar o que eu vou fazer amanhã, eu preciso usar a imaginação para projetar o futuro. O que eu vou fazer daqui a um ano? O que eu pretendo fazer daqui a 5 anos? Então, da mesma forma, ao trabalhar, no caso, o exercício dessa arte, eu vou precisar dessa faculdade que me leva a projetar para o futuro e a executar um conjunto de passos. Então aí nós vemos toda essa questão relacionada ao planejamento. E nesse aspecto, o Iaido, ele vai desenvolver então toda uma mentalidade estratégica. Lembrando que a palavra estratégico tem a ver com estrategos, aquele que tem a visão geral, aquele que tem a visão global, aquele que tem a visão do todo. E essa estratégia, aquele que tem a mentalidade guerreira, lembrando que a ideia de guerreira aqui não tem nada a ver com violência, pelo contrário, porque uma pessoa violenta, ela é destemperada, ela não tem controle sobre si. E a ideia que vamos fazer do guerreiro é aquele que pode primeiro vencer a si próprio, para depois ter o direito moral de vencer os demais. E esse vencer a si próprio relaciona-se com o controle do temperamento, que caso o meu temperamento não tenha uma educação, eu vou ser destemperado, vou ser descontrolado, vou ser intempestivo, vou ser ansioso, preocupado e, vamos dizer assim, vítima de todas aquelas coisas que nós conhecemos dentro da nossa civilização moderna que nos tiram do equilíbrio emocional. Então, com o temperamento educado, eu posso, então, trabalhar com mais serenidade, que aí é o objetivo da arte, que à medida que eu executo os movimentos, as simulações de ataque, de defesa, ou seja, os katas, com um grau de maestria cada vez maior, eu vou precisar, então, de ter a serenidade para poder executá-lo. Todo o trabalho do Iaido é feito com o corpo relaxado, solto, porque eu preciso das articulações soltas para poder fazer o manejo da espada. A espada japonesa, diferentemente da espada ocidental, ela é curva, ela não é reta. Então, há todo um procedimento para manejá-la que não tem nada a ver com a força muscular, mas tem a ver com a
soltura das articulações, pulsos soltos, ombros soltos, cintura e, no caso, vocês não veem aqui, mas os joelhos, os pés, todas as articulações do corpo precisam estar soltas para que eu possa executar bem os movimentos. Não pode ter rigidez, porque a rigidez ela começa dentro e eu vou ter que ter flexibilidade. Como o Iaido constitui-se de um conjunto de práticas que vem da tradição samurai, vocês podem imaginar, por exemplo, a desenvoltura que eles precisavam de ter para enfrentar ataques adversos de várias direções. E aí também, no treino deles, tinha uma questão interessante que todo movimento do corpo, ou seja, você precisa estar frente a frente ao seu oponente. Aí temos um outro aspecto do Iaido. A mentalidade que ele desenvolve é de você enfrentar a situação adversa. Um detalhe que é importante. Ninguém vai sair por aí carregando uma espada na rua. Seria estranho. As pessoas nos olhariam de uma maneira estranha e poderíamos até ser presos por isso. Não se trata de carregar uma espada e sair cortando as pessoas. Se trata de gerar uma mentalidade onde eu vou cortar os meus inimigos internos, e não as pessoas, e desenvolver as minhas qualidades ou virtudes internas, porque a prática de uma arte marcial ela vai caminhar nesse sentido, o desenvolvimento das minhas qualidades guerreiras. Então a ideia que vai se fazer de um guerreiro é que no mínimo ele precisa estar sereno, para estar centrado o suficiente e ter uma visão estratégica, uma visão global do que acontece ao seu redor e dentro de si. Como dizia o general chinês Sun Tzu, aquele que conhece o seu exército e não conhece o exército inimigo, tem 50%. Aquele que conhece o exército inimigo e não conhece o seu exército, 50%. Aquele que não conhece o exército inimigo e nem conhece o seu, já era. Mas aquele que conhece o seu exército e aquele que conhece o seu exército inimigo tem grande chance de vencer a batalha. O meu exército são os meus pontos fracos e positivos. O exército inimigo, vamos dizer assim, os meus oponentes, são as circunstâncias do cotidiano ao qual eu preciso fazer frente. Então, só que para isso, então, a postura do guerreiro, ela vai precisar de ter essa qualidade, dessa serenidade. Não adianta, não dá para pensar dentro da modalidade do Iaido, dessa arte marcial, numa mentalidade dispersa, fora de foco, desconcentrada, tá? E tomado pela violência. Aquele que, no caso, quando nós vamos fazer o manejo da espada, aquele que é tomado pela violência vai endurecer, por exemplo, as articulações e não vai ter a flexibilidade para poder manejá-la. Aquele que vai ser tomado pela dispersão mental vai ficar ansioso, então não vai saber o momento certo de agir, o momento certo de recuar, o momento certo de fazer, no caso, a execução dos movimentos. Então, ou seja, saiu do centro. Então, quando eu falei dos katas, esses movimentos que vão constituir uma série de simulações de ataque e de defesa, a ideia é que você saia de um determinado local e volte para ele. Vocês imaginam, eu falo aqui com vocês, estou posicionado num determinado local. Se eu fosse fazer a execução de um conjunto de movimentos nesse aspecto, eu sairia de onde estou e teria que terminar no mesmo local. Isso vai indicar, então, o domínio que eu tenho da situação, o domínio que eu tenho da minha própria pessoa. Esse aspecto, esses elementos vão, então, fazer o quê? Eles vão gerar uma mentalidade. A mentalidade gerada numa prática de artes marciais é a que deve ser levada no dia a dia. Não, como eu disse, não vamos sair por aí vestidos de samurai e no sentido de portar uma espada. Mas vamos dizer assim, portar uma espada interna e aí sim, gerar com essa mentalidade, saímos aonde precisamos, em qualquer lugar. Bom, eu falei um pouco do Iaido. E também há uma outra arte marcial japonesa que também era praticada pelos samurais, que é chamada de Kyudo. Kyudo significa o caminho do arco e flecha. Mas eu já adianto, não é o arco e flecha que vocês conhecem, o ocidental.
Para vocês terem uma ideia, é um arco de uns 2 metros, aonde ele é utilizado para dar 2 tiros pelo praticante. Tiros que podem ser de curta distância, uns 2 metros, até 28 metros. Bom, o Kyudo, ele vai ter um conjunto de princípios. Ele vai buscar desenvolver no praticante elementos ligados à busca da verdade, ou seja, a prática do Kyudo vai me colocar sempre em confronto, em contato com aspectos do meu interior que eu preciso desenvolver. Vai estar relacionado com a busca da bondade, ou seja, falamos de uma arte guerreira, mas não se exclui a possibilidade do guerreiro ser uma pessoa boa, bondoso, porque ele não vai precisar, a mentalidade é que ele vai defender não só a si próprio, mas vai lutar por uma causa maior. Ou seja, nós poderíamos falar assim que eu vou sair do meu egoísmo, para que eu possa, no dia a dia, lutar pelo que realmente possa valer a pena. E um outro princípio do Kyudo é a busca da beleza, ou seja, não se executa os movimentos de qualquer jeito, mas se busca uma beleza, uma leveza. Então a prática do Kyudo, se vocês tiverem curiosidade de ver no YouTube, e vocês vão observar de fora, podem pensar assim: poxa, é só um arco, é só uma flecha, tirar isso aqui é moleza. Bom, quando se pratica o Kyudo, você só toma contato com o arco e a flecha, segundo a tradição japonesa, 8 meses após treinos. Mas por que tudo isso? Porque você precisa de uma preparação física, que vai envolver, então, o controle das articulações também, como no Iaido, tá? Mas um conjunto de movimentos feitos com o ombro, o cotovelo, o pulso, que nós não estamos muito acostumados. Mas já digo para vocês que vale a pena, porque o resultado disso é um relaxamento muito interessante e também uma postura física em termos de, vou usar um conceito, uma ideia de impostação, ou seja, uma postura física mais qualificada. Quando eu digo isso, é interessante nós prestarmos atenção, por exemplo, na maneira como nós andamos no dia a dia. Vou virar aqui e dar um exemplo para vocês. Às vezes, vocês vão olhar na rua e vão ver pessoas caminhando aqui. Quando eu falo da postura, proporcionada pelo Kyudo, a gente vai trabalhar com a ideia de uma postura mais ereta. Isso vai desenvolver, então, uma mentalidade, que não tem nada a ver com soberba, como alguns poderiam pensar, mas uma postura de respeito próprio. A região torácica mais aberta, diferente, às vezes nós andamos meio fechados. Exagero aqui, mas vocês podem ver. Às vezes, então, expressamos o nosso medo, a nossa timidez, por uma postura física mais rígida. Então, é como se nós disséssemos, expressássemos que essa região mais aberta pode significar: olha, estou disposto a enfrentar as situações que possam aparecer, e estou aberto para isso. No Kyudo, você tem todo um conjunto de passos, basicamente 8, para preparar o tiro, tá? Só que esses 8 passos vão envolver postura física, um relaxamento gradativo e respiração. Tudo isso sincronizado, para que a flecha possa ser disparada. O importante aí é todo esse processo. Se eu não construo bem os passos, então fatalmente vai haver um erro. A flecha vai escapar da minha mão, ela vai ser disparada para o lugar errado, eu não vou conseguir. Para vocês terem uma ideia, o arco que é utilizado, ele tem vamos dizer assim, quando você vai abrir, vou usar a palavra aqui peso, mas não é essa a palavra. Ele pode ter 14 quilos de tensão, 16 quilos de tensão, tá? Então há todo um preparo, uma movimentação com os 2 braços, não é necessário força. Aí está o mais estranho da prática do arco e flecha.
Quanto mais força eu coloco, mais erros eu vou cometer. E um dos sintomas que nós observamos é muitas vezes a tremedeira que a pessoa tem ao disparar a flecha. Então, o Kyudo, ele vai atuar no nível de chegar no exercício de uma tranquilidade mental. Você tem um alvo para acertar e tem vários para errar. Só que o estado interior no qual eu preciso estar para acertar esse alvo é o de máxima tranquilidade. Vou usar uma outra figura de linguagem. Vocês imaginam então que um furacão. Você está no meio do furacão tranquilo. Esse seria o estado interior do praticante de Kyudo no momento de tensão máxima, que é para o disparo da flecha. Então, nós temos, aí eu dei esse exemplo do Kyudo e temos o Iaido, como duas ferramentas que, entre outras, que podem ser utilizadas para o desenvolvimento do que aqui em psicologia hoje chamamos de funções executivas. Anatomicamente, o ser humano sofreu uma evolução que culminou no seu lobo frontal, ou seja, na região atrás da nossa testa. Aí está o lobo frontal, aonde se desenvolvem os chamados processos cognitivos superiores. Esses processos cognitivos superiores estão ligados a 3 faculdades do ser humano: memória operacional, flexibilidade cognitiva, e controle inibitório. Esses 3 elementos constituem, então, o cerne das funções executivas. O termo funções executivas, ou seja, execução, conjunto de processos. A ideia, são esses processos que permitem que eu chegue a algum lugar, que eu planeje, que eu revise, que eu possa atingir metas. Ou seja, se eu tenho metas, psicologicamente, anatomicamente, diz respeito ao exercício dessas funções que se encontram no lobo frontal. A capacidade do ser humano de utilizar as informações que ele apreende para dar um sentido, para dar um direcionamento para processá-las, constitui a memória operacional. Então, ao voltar ao exemplo aqui das artes marciais, vocês observam o seguinte: eu recebi um conjunto de instruções, eu vou ter que aplicar essas instruções. Meu mestre, aquele que é o meu instrutor, me passou então um conjunto de instruções para que eu comece a aplicar agora. Eu preciso dessa memória operacional. Caso contrário, eu esqueci, eu não estou entendendo. Pense naquele sujeito que lê uma página de um livro e ele esqueceu. Faltou alguma coisa relacionada à memória operacional. Então, esse processamento, a memória operacional, vai permitir então que eu aplique agora, vamos dizer assim, as instruções que meu mestre me passou. Bom, o outro elemento chamado controle inibitório, que vai dizer respeito ao seguinte: você já teve aquele momento em que você queria descarregar toda a sua raiva numa pessoa e deu uma direção diferente para essa raiva, ou às vezes até segurou? É mais ou menos por aí. É a capacidade que eu tenho de regular os desejos, de regular os meus impulsos. Volto aqui ao exemplo da própria arte marcial. Quando eu vou fazer uma prática, por exemplo, do Iaido, onde eu vou utilizar a espada, meu impulso, às vezes, é fazer movimentos repetitivos e velozes com o braço, como se fosse para descarregar a espada. Então eu vou fazer isso de uma maneira onde eu atiro a espada e aí não tenho quase que nenhum controle, Só apenas aperto a espada como forma de segurar a espada. Errado. Eu estou expressando aí, no caso, a minha violência. Eu vou precisar de soltar as minhas articulações e gerar a técnica que me permita segurar a espada com leveza, com tranquilidade e de fazer com que ela depois retorne à bainha. Então, ou seja, aí o que eu tive que fazer? Tive que controlar o meu impulso violento. Então aí uma arte marcial, por exemplo, vai trabalhar nesse aspecto. Na prática do Kyudo, eu vou ter que trabalhar, às vezes as pessoas quando vão segurar o arco, apertam com muita violência. Eu vou ter que inibir esse desejo, esse impulso, para que eu possa ter leveza suficiente de apertar o arco, encaixar as flechas com tranquilidade e, quando for estirar o arco, fazer a mesma coisa. Ou seja, tiro o máximo de força que puder.
Aí então faz parte do exercício dessa capacidade que é esse controle inibitório. E a flexibilidade cognitiva, que vai dizer respeito à minha capacidade de observar os meus passos, reconsiderar os meus passos, voltar atrás se for possível e fazer um novo conjunto de passos. Na prática, tanto do Iaido quanto do Kyudo, muitas vezes observamos que as pessoas começam a fazer e às vezes podem desistir porque eu não consigo, não tenho jeito, não tenho paciência para isso, não dá, sou assim mesmo. Mas se eu consigo ter flexibilidade, eu vou procurar outras formas, vou procurar formas diferentes de executar aquilo que é preciso para atingir um determinado objetivo. Quando você executa um determinado conjunto de movimentos, um kata, por exemplo, seja do Iaido ou do Kyudo, às vezes no meio da execução você comete um erro. Então, ao invés de entrar em processos, por exemplo, autodepreciativos de lamentação, você simplesmente corrige e dá continuidade. Aquilo que você guarda na memória para depois corrigir num outro momento para aperfeiçoar. Bom, então esses três elementos, né, do ser humano, eles podem e devem ser desenvolvidos. A nossa educação atual, ela não trabalha muito com foco no desenvolvimento das funções executivas. Nós temos aí uma certa deficiência a nível educacional, tá? Eu falei brevemente aqui das artes marciais, que é um conjunto de ferramentas, inclusive reconhecidos por pesquisadores da área de neurociências, como ferramentas que possam desenvolver essa capacidade do ser humano que muitas vezes se encontra subdesenvolvida ao longo da vida. Espero ter dado a vocês um panorama geral, tá? E de forma bem simples, para que vocês possam entender melhor que o ser humano pode se desenvolver sim internamente. E temos ferramentas para isso. Dentre várias, temos a prática das artes marciais. Obrigado a vocês e até um próximo momento.